Olá, tudo bem? Meu nome é Daniela e eu vou falar hoje sobre como escolher audiências para sua campanha na Taboola. Então, a gente tem basicamente duas formas de fazer isso, tá? A primeira é a minha maior sugestão, a sugestão que a Taboola dá para os anunciantes, é primeiramente rodar uma campanha, né? No mínimo um mês, tá? Quanto mais tempo melhor, quanto mais budget melhor, obviamente, para a gente capturar mais dados, tá? Mas essa é a primeira recomendação, ou seja, após você rodar uma primeira campanha, você entra no sistema, tá? Então essa tela que vocês estão vendo é o sistema, o backstage da Taboola, vai em Campaign Summary, tá? Clique na tab By Audience, selecione uma campanha, tá? Gente, é para fazer esse passo a passo, ele tem que ser feito, senão não vai aparecer as recomendações da Taboola, tá? Então, clica na tab By Audience, escolha uma campanha específica e selecione últimos 30 dias, tá? Daí vocês vão ver um report aqui embaixo, tá? Que é o report das audiências, e aqui vocês vão ver uma coluna que se chama Conversion Rate versus Average, tá? A média de conversão, a taxa de conversão versus a média. Se vocês não estiverem vendo essa coluna, é só clicar aqui e escolher essa coluna, tá? Então, é só colocar essa coluna caso vocês não estejam vendo. Essa coluna vai ter a recomendação, basicamente a Taboola consegue te dar 3 recomendações. A verdinha é a mais forte, tá? A recomendação forte, ou seja, a Taboola super recomenda que você faça uma campanha específica para essa audiência. A amarela é uma recomendação média e a laranja é uma recomendação baixa, mas ainda assim uma recomendação para que você teste campanhas especiais, né? Ou seja, focadas nessas audiências, tá? Como que você pode fazer isso de uma forma bem fácil? Então, como eu falei, vocês já vão ter selecionado a campanha, é só clicar aqui ao lado as audiências, tá? E após isso, clicar em Duplicate Using Audiences. Então, se vocês clicarem aqui, vocês vão dar direto para a página da configuração da campanha. E se vocês seguirem o passo a passo, vai dar exatamente na criação da campanha. Eu tenho, inclusive, um vídeo sobre criação de campanha, que vocês depois podem assistir também. Mas, basicamente, é simples desse jeito, né? Ou seja, clicar nas audiências, podem clicar em quantas audiências quiserem, tá? E depois clicar nesse botão duplicar usando as audiências. Tá? Então, vocês vão duplicar essa campanha específica usando essas audiências. Eu posso depois mudar meus anúncios? Pode, porque depois, quando você clicar aqui, você vai ver que vai cair aqui na configuração, tá? E quando você clicar em continuar, vai cair no mesmo lugar, ou seja, no inventário da campanha. Então, vocês podem fazer essa modificação dos criativos, tá? Uma outra coisa interessante, não sei se vocês notaram, quando eu apertei aqui, eu tive uma das audiências negativadas, que seria a audiência da Oracle, tá? Porque a Oracle, ela não consegue ainda se misturar com as outras audiências, tá? Esse nome aqui é o nome do provedor, né? O nome do parceiro que divide os dados com a Taboola. Então, como que você pode fazer? Você pode fazer uma campanha para as audiências que podem serem misturadas e uma campanha somente para Oracle e outros provedores que de repente não se misturam, tá? Então, e aí você consegue obviamente testar qual dessas campanhas vão ter o melhor resultado. Então, este é o primeiro, ou seja, uma forma, né, de escolher as audiências, tá? E essa forma, como eu falei no início, ela é uma forma que nós sugerimos da Taboola, por quê? Porque você tem como ter aí dados que podem te dar uma informação valiosa, né? Ou seja, essa audiência realmente interagiu, né? Obviamente que esses dados, eles são todos feitos por algoritmos, por uma série de sinais que a Taboola captura e faz para que ela possa fazer essa recomendação, tá? A segunda forma, e
vocês provavelmente podem falar que é a primeira, né? Ou seja, seria lançar uma campanha do zero com audiências, tá? Isso é possível, óbvio, e também, dependendo do negócio, né? Se o seu negócio é muito de nicho, ou se vocês realmente querem testar as audiências para tentar atrair audiências mais qualificadas, tá? É importante dizer que é sim uma forma interessante de trabalhar, mas vocês vão ter que ter algumas modificações, principalmente em CPC, tá? Então, quando a gente utiliza audiências, a gente, consequentemente, precisa ter CPCs mais altos para que a campanha possa servir, tá? Para que a campanha possa rodar. Tá? Então, essa outra forma, tá? Basicamente, eu já comentei que eu tenho um vídeo falando sobre como criar uma campanha, mas esse vídeo que eu fiz sobre como criar uma campanha, eu não falei especificamente de audiências, exatamente porque eu queria fazer este vídeo focado em audiências, tá? Então, aqui eu simplesmente vou colocar o Brasil para poder aparecer aqui as audiências, tá? E vou direto para a parte das audiências, que é onde que é o nosso foco aqui, tá? Então, para quem tiver dúvida de como preencher aqui o passo a passo aqui inicial, pode procurar esse meu vídeo nessa mesma página que vocês clicaram, que é como criar uma campanha. Então, aqui na parte de audiências, primeiro passo, né, a gente tem aqui as audiências negativadas, tá? Então, geralmente a gente escolhe aqui as audiências que são de conversão, né? Ou seja, audiências que você não quer impactar novamente, né? E aí, logo depois, a gente vai para o Marketplace Audiences, que na Taboola isso é basicamente as audiências de interesse, tá? Então, como é que você pode escolher isso? Primeiro, por categoria. Então, eu sou B2B. Então, clique em B2B, você vai obter todas as audiências de B2B, né? Business to business. Ou não, eu quero de behavior, eu quero de comportamento e interesses e quero também demográfico. Então eu clico nesses dois. Depois eu tenho as subcategorias. Dentro do demográfico eu gostaria de ver a idade também, veículos, banking, enfim. Uma série de filtros que vocês podem fazer aqui, inclusive também de provedores, tá? E dessa forma escolher as audiências de vocês, tá? Todas as audiências, então quando eu escolho aqui, por exemplo, deixa eu só deixar só age aqui, só pra gente ter. Então, quando eu escolho essa audiência aqui de idade de 35 a 59 anos, e depois eu escolho, por exemplo, essa aqui de 35 a 59 anos, isso aqui é ou, tá? Então, vai ser ou essa audiência, e ou todas as audiências que eu colocar aqui. Lembrando que quanto mais audiências eu colocar, melhor, tá? Melhor para minha campanha, melhor para o meu CPC, porque eu vou ter um universo maior, tá? A Taboola faz também? Faz, mas aí vocês têm que contatar o seu gerente de contas para que a Taboola consiga colocar isso dentro do sistema, ou seja, vamos supor essa audiência, né? E, por exemplo, essa aqui, adulto, jovem, etc. Então, ou se vocês quiserem, eu quero unir idade e também educação, né? De novo, é possível fazer sim, é possível, mas vocês têm que contatar o gerente de contas, tá? E lembrando que vai ficar mais ainda, né? O universo mais ainda restrito e, portanto, o CPC ainda maior. Estou falando muito de CPC porque isso é muito importante, tá, gente? É importante não só para a campanha rodar e servir, né? Vocês falam, porque vai gastando budget. Não, é porque sem isso a gente não tem como obter dados o suficiente, né? Então, às vezes tem um cliente que vai lá, coloca audiências e coloca, de repente, um CPC de, sei lá, 20 centavos para mobile, tá? 20 centavos para mobile é uma média de mobile que a gente tem sem audiência. Então, o que acontece com a campanha dele? Ele começa a render R$10 no máximo por dia, ou até menos que isso. E isso não gera dados, tá? E quando não gera dados, a gente não consegue também gerar um bom resultado em termos de conversão, né? Porque imagina, você starta uma campanha meia-noite,
da meia-noite 15 acabaram seus cliques, né? Então, realmente fica difícil de você conseguir obter sucesso com isso, tá? Então, por isso que eu frisei muito. Então, só para falar um pouquinho para vocês, o ideal é que vocês façam uma campanha para desktop 52 centavos e para mobile 26 centavos pelo menos, tá? Óbvio que depois que a campanha começar a servir, né, começar a rodar, aí vocês vão identificar se vocês estão atingindo o daily cap, se não estão, e aí, obviamente, tem todas essas esses insights que vocês vão pegar e vão conseguir fazer uma otimização melhor, tá? Bom, eu vou fazer um vídeo sobre otimização também que vai estar dentro dessa mesma página, tá? Então, se vocês tiverem interesse, podem assistir também. Muito obrigado e até a próxima.